Hoje aqui eu vou estar trazendo uma reflexão para nossas vidas, aqui no livro de Mateus, capítulo 25, que nós vamos falar a respeito da parábola das 10 virgens. Meu nome é Antônia Pereira, o meu canal é o Projeto Semear. Você que está aqui conosco, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu comentário e compartilhe com a pessoa que você ama para que ela possa também ouvir a palavra de Deus. Vamos estar meditando aqui em nome de Jesus. Bom, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mas aquelas que eram virgens loucas não levaram azeite consigo. E elas começaram a pedir emprestado para as virgens prudentes, né? E todas aquelas virgens levaram azeite e prepararam as suas lâmpadas. Só que as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam para elas: ide, comprai aos que vendem, porque não é caso que falte a nós e a vós. E então, nesse momento, elas saíram e foram comprar o azeite. Nesse interim, o esposo chegou e as que estavam preparadas saíram com ele, entraram com ele e fechou-se a porta. E aquelas loucas voltando, elas começaram a falar, a bater na porta: abre-nos, porque nós já chegamos. E ele responde para elas dizendo: em verdade vos digo que eu não vos conheço. E continua a dizer: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola, ela nos chama muita atenção em dois sentidos diferentes. 10 virgens esperando um esposo. O esposo, ele não vai casar, o noivo, né? Se trata do noivo, que é Jesus. O noivo, ele não vai casar com 10 virgens. Para nossa meditação, eu vou dar aqui uma reflexão para nós entendermos aqui. As 10 virgens, neste momento, elas não estão representando a igreja, porque elas estão divididas. 5 prudentes e 5 loucas. Aqui, nós entendemos que não é a igreja, representando a igreja, porque a igreja, ela está unificada em um só corpo, porque a noiva é a igreja. E o noivo é Jesus Cristo. Só que aqui eu quero chamar a sua atenção, é o meu entendimento, o que Jesus colocou no meu coração é o seguinte: essas 10 virgens não estão representando nesse momento a igreja.
estão representando aqui 10 líderes da igreja, ou seja, 10 líderes que preparam a noiva, 5 prudentes e 5 loucas. Quero falar aqui para você, porque é o seguinte, nós, cristãos, cada um, Deus dá uma palavra conforme o nosso entendimento, conforme o nosso temperamento, para que nós venhamos entender realmente o que Jesus está falando. Bom, o esposo, o noivo é um. Ele não vai casar com 10 virgens ou com 5 virgens. 10 estavam no mesmo lugar, esperando o mesmo esposo. Agora, essas virgens aqui está representando, naquela época, havia pessoas para estar cuidando da noiva. Por quê? Porque quando um moço ele era apresentado, quem arrumava o casamento dos filhos eram os pais. O moço via a moça e ele gostava dela, e ele falava pro pai dele: pai, eu gostei dela. Aí o pai ia no outro pai e falava: meu filho vai casar com a sua filha, se assim você concordar. E o pai dava a filha para o moço, só que quem negociava aqui o casamento eram os pais. E o moço ia embora e não tinha mais contato com ela. E ele enviava moços, servos, para cuidar da noiva. Ele mandava presente, ele mandava vestido de noiva, era ele que assumia. A partir daquele momento, ele é quem cuidava da noiva. Ele enviava os moços dele de confiança para conversar com a noiva. Ou seja, para perguntar se ela estava animada para casar, se ela realmente estava disposta. Então, os pais já marcavam a data do casamento. E a data, mais ou menos, era 1 ano para eles se prepararem para casar. Então, aqui nós enfatizamos que essas 10 virgens seriam 5 da parte do noivo que enviava. Só que tinha 5 que era prudente e 5 era louca. Tem algumas pessoas que eles ensinam o evangelho como ele é. E tem outras pessoas que eles ensinam o evangelho distorcido. Vamos supor, a teoria da prosperidade, a tua fé é do tamanho da tua oferta. Se você não ofertar uma oferta grande, a tua fé é muito pequena. Então, esses, vamos dizer que seja as virgens loucas. Agora, as virgens prudentes, elas ensinam a vida espiritual da forma que ela tem que ser. Orando, jejuando, lendo a palavra, preparando a noiva para ter um encontro com o esposo. Vocês estão entendendo direitinho? Então, o que acontece? Acontece que nós temos pastores prudentes que levam a palavra de Deus e ensinam com seriedade, porque eles ensinam o que eles vivem, porque para ensinar a palavra tem que viver a palavra. E tem outros que querem usufruir da lã das ovelhas. Não estou dizendo para atacar a ninguém. É uma analogia que eu estou fazendo aqui a respeito das 10 virgens para preparar alguém para ter um encontro com o esposo. É isso que a igreja representa agora. A igreja, que essas 10 virgens são aqueles que preparam a noiva. Então, esses moços que levavam o recado, a mensagem da noiva, chegava lá e eles falavam para o noivo: não, ela está alegre, ela está feliz, ela está contente, está aguardando o momento de se casar. Assim é o desejo da igreja de ter um encontro com Cristo.
porque Cristo é o noivo. E a igreja de Cristo reunida, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo como se comportar, aprendendo a como agir no meio dos lobos, são os pastores. Você concorda? Então, agora que existe pessoas que não tá nem aí, se você tem uma vida no altar, ele não tá nem aí, ele quer saber do seu dízimo, da sua oferta, ele quer saber da sua presença, mas com a tua vida espiritual mesmo, muitas das vezes você fica doente, você não tem nenhuma visita. Às vezes você fica desempregado, você não ganha nenhuma cesta básica. Às vezes você fica doente, não tem como você trabalhar, tuas contas atrasam, teu nome vai para o SPC e ninguém consegue te ajudar. Esses são os loucos. E quando Jesus vier, vai pegar muitos de surpresa, por isso que nós estamos aqui trazendo essa reflexão para que nós venhamos buscar, irmãos. Porque Jesus vai sacudir a igreja, porque a igreja precisa ser renovada, a igreja precisa contemplar a glória de Deus como nos tempos passados, como no começo da nossa fé, como da forma que nós agimos, da maneira que nós interagimos com a fé de alguém dentro da igreja. Igrejas trazendo escândalos, apesar de que Jesus disse, né, que o escândalo iria vir, mas ai, por quem vi, quero dizer para você, devemos vigiar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele pode vir individualmente, ele pode vir para mim hoje, e eu preciso estar esperando ele como se ele viesse agora. Então esse é o ato de alegria, de felicidade da igreja ter um encontro com Cristo. Apesar de que eu sozinha não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós, no mundo inteiro, aqueles que são fiéis a Deus, buscam a Deus com temor, tem comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, porque tem pessoas que estão fazendo oração contrária para Deus matar outra. Irmãos, isso é conspiração maligna. E nós precisamos entrar no senso de adorar a Deus, de servir a Deus, ser uma pessoa humilde, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. É por isso que é necessário que tenha alguém que cuide da nossa vida espiritual, principalmente quando a gente entra no evangelho, não conhecemos nada, e aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo transformado, e a palavra vai entrando, o pecado vai saindo, e nós vamos tendo constância na nossa fé vai crescendo, nós começamos a entender como agir diante de Deus, perante os homens, não desejando o mal de ninguém, né? Mas aqui essas loucas existem e estão em nosso meio e estão esperando o mesmo noivo, estão esperando o mesmo esposo, mas infelizmente são nécias, são pessoas que não vigiam, pessoas que desejam mal, fazem oração contrária, desejam que caia raio do céu para matar alguém. Irmãos, esta oração não é ouvida por Deus. Agora nós vamos entrar em outra área aqui muito interessante, muito importante. O mundo espiritual, ele não para de trabalhar para derrubar aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que buscam a presença de Deus. Muitas das vezes eles são enviados, são pagos, acendem velas para matar alguém. E essa pessoa, ela está completamente fora da palavra de Deus, porque Deus não ouve estas orações. Quem age dessa forma são pessoas malignas, pessoas que não têm um coração cristão.
ele ora a Deus porque só existe um, o Criador dos céus e da terra. Mas ele clama a Deus, mas não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que quer mansidão, transformação, libertação. Ele é um Deus que quer uma vida de comunhão com ele, amando a Deus de todo o coração e amando o seu próximo como a si mesmo. E aquele que deseja o mal para o seu próximo, ele não tem amor próprio. Quero dizer para você, fique com essa reflexão. Você que chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a Deus pela sua vida.